A matéria da avaliação especial é coesão referencial, que pode acontecer pelo uso de pronomes, pela elipse ou pela associação. Quando a gente fala de elipse, tem sempre um termo escondido. Então, um termo que, para evitar repetição, a gente simplesmente não escreve e consegue entender que ele está ali na frase. Por exemplo, o ministro foi o primeiro a chegar, abriu a sessão às 8 em ponto e fez seu discurso. A gente sabe que quem abriu a sessão foi o ministro e quem fez o discurso foi ele também, mas a gente não precisou escrever para que a gente entendesse isso. Outros exemplos. O diretor chegou na sala e abriu as janelas. Aqui o termo escondido é o diretor. E Maria fez o almoço e conversou com as amigas no celular ao mesmo tempo. Aqui o termo Maria foi escondido. Quando a gente fala em associação, a gente está falando de uma ideia de substituição de um termo pelo seu sinônimo ou por uma palavra de sentido semelhante. Exemplo: São Paulo é vítima de enchentes de verão sempre. Os alagamentos prejudicam o trânsito, provocando engarrafamentos de até 200 km. Falar enchente e falar alagamento é a mesma coisa, porque são palavras sinônimas. Então ocorreu uma associação. E aqui, o manifestante jogou um tomate na cara do ministro. A fruta estava podre. Como o tomate é uma fruta, e eu já falei tomate antes, a fruta retoma o termo tomate e a gente entende muito bem de que fruta que está falando. Está falando do tomate, então aconteceu uma associação. Às vezes também a gente usa pronomes para evitar essa repetição. Olha aqui essa frase. Vitaminas fazem bem à saúde, mas não devemos tomá-las ao acaso. Aqui, o pronome elas retoma o termo vitaminas e substitui. E o colégio é um dos melhores de São Paulo. Seus dirigentes se preocupam com a educação integral. Ao invés de ficar falando dirigentes do colégio, repetindo esse termo de uma forma desnecessária, a gente usa o pronome seus e faz essa substituição. E esse daqui, ó. O trabalho que eu fiz merece destaque. Aqui é muito fácil de esquecer que é um pronome. Então, vocês não podem se esquecer que é um pronome relativo. Os pronomes relativos, eles se relacionam com o termo anterior. Por exemplo, naquela frase lá, o termo anterior era o trabalho. E, ao mesmo tempo, ele serve de elo de subordinação da oração que ele está iniciando. Aqui tem uma lista de alguns pronomes relativos, porque, como eu disse, é muito fácil esquecer deles. De revisão, a gente precisa saber sobre o parágrafo padrão. Então, o primeiro período do parágrafo padrão tem o tópico frasal. Quando a gente fala de tópico frasal, não pode ter desenvolvimento, não pode ter conjunção causal e tem que ter um verbo. E ele tem que ser baseado em todas as informações do texto. E todas as informações contidas no tópico frasal têm que ser desenvolvidas depois. Lá também tem pelo menos uma ideia núcleo, e quando a gente fala de ideia núcleo, não tem artigo, não tem preposição, são ideias importantes. Bom, gente, é isso. Boa sorte. Qualquer dúvida pode me perguntar.